Opa, ó nós aí outra vez, dia 5 de agosto de 2023, é o nosso 10º encontro. Estamos aqui, Valdir, Edivan e eu. Hoje, reposição em muitas escolas, muitos não puderam ver porque estão trabalhando, e vamos tocando aqui os nossos estudos. Bom, eu queria que eu assisti agora essa semana, né, conforme o combinado lá, assisti a gravação e fiz algumas anotações que eu acho que vale a pena comentar, enfim, voltar um pouquinho só para esclarecer e tal. E aí eu queria sugerir para vocês, como a gente está em pouca gente, da gente ir para a discussão do texto ou falar da pesquisa se alguém está com alguma dificuldade ou quer comentar alguma coisa da pesquisa. Senão, a gente deixaria para discutir a pesquisa para o próximo encontro. O que vocês acham? Edivan, eu fiz naquele modelo nosso lá, eu fiz alteração, né? Eu fiz aqui, vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu fiz aqui a de 2017. Então, todo ano de 2017, eu fiz aquele levantamento, deu 38 Página. 38 registros, né? Então, a minha sugestão é que a gente fale sobre isso na próxima semana, no próximo encontro, quando tiver todo mundo, mais gente, enfim, para a gente começar uma discussão. O que vocês acham? Deu uma travada aqui para mim, voltou agora. Eu estou dizendo o seguinte, que como a gente está em pouca gente, se você chegou, Edivan, a fazer algum registro, não? Sim. Em 6 meses de 2017, né? De julho a dezembro, agora eu estou passando para o arquivo. Né? Eu fiz o levantamento e agora estou passando para o arquivo. Já estou, se eu não me engano, em setembro já. Passei para o arquivo. Legal. Você não chegou a ver nada, né, Valdir? Da pesquisa do livro? Não cheguei, não. Eu estava meio enrolado com aquelas coisas lá. Aí agora eu vi que você mandou lá, né, no grupo esse arquivo novo dessa fichinha. Isso aí já é para o registro das ocorrências, certo? Isso. Eu até achei, eu não sei, o Edivan, você começou a colocar lá, eu achei mais difícil ficar aquela divisão entre violência física e violência verbal, eu achei meio difícil ali em algumas questões, porque o verbal também é físico, né? Porra, a hora que eu estou te ameaçando, que eu vou te pegar lá fora, tal, cara, não sei se dá para chamar isso de físico. Acho que isso é uma discussão que a gente pode fazer no próximo encontro. A gente entender um pouquinho melhor sobre violência, sobre essas diferentes características, para a gente caracterizar se é que é possível fazer algumas distinções, né? Assim. Mas eu achei difícil ali na hora de dizer se ela é verbal ou física. Eu entendo que a física é assim. Eu distingui por isso também. Tendo contato, eu entendi como física. Quando ficou só no, por exemplo, xingamento, eu coloquei como verbal. Tá. Né? Mesmo ameaça, agora, né? Lá fora eu vou te pegar. É verbal. Agora, uma coisa que eu coloquei, mas eu não sei como é que a gente vai discutir. Quando, por exemplo, tem reclamação de pais em relação à atitude do professor, né? Como é que a gente iria distinguir isso? Porque entra no aspecto da violência, mas como é que depois a gente vai definir? Mas eu coloquei isso também. Isso eu não selecionei. Apareceu um caso desse,
de pai que foi reclamar do professor, mas aí eu deixei de lado. Eu não registrei. Tá. Então, eu registrei exclusivamente as coisas das relações entre os alunos, o que os alunos estão produzindo, de relações entre eles ou deles com professores. Então, tem a indisciplina, acho que essa distinção foi importante, né? Até para a gente poder fazer uma discussão de indisciplina, né? Então, tem lá ocorrência do cara, ele fala muito alto na aula, aluno falando alto, aluno, enfim, o negócio do boné apareceu de novo, o cara com boné, enfim. E então serve para a gente fazer uma discussão sobre isso, né? Sobre disciplina. Acho que isso vão trazer elementos bacanas para o nosso trabalho. Então, beleza. Então fica para o próximo encontro a gente apresentar esses dados e fazer uma discussão. Acho que dá até para a gente tentar, pelo menos nós dois que estamos mais à frente, assim que já fizemos o registro, e eu fiz de 2017. Ah, eu não trouxe. Putz, ficou lá embaixo o livrão. Eu não sei quantos meses eram ali que eu tinha em 2017. Mas foram poucos. Você vê, não chegou a 50 registros, né? E eu vou tentar sistematizar isso de alguma forma. Enfim, eu vou tentar produzir alguma coisa que aponte para formas nossas de análise desse material, de sistematização desse material, para a gente poder fazer análise e poder criticar a sistematização que eu fiz, para poder aperfeiçoá-la, né? Assim como a gente está discutindo o documento e também aperfeiçoando ele, né, a gente também poder fazer um tipo de sistematização que propicie uma análise e também criticar a sistematização para ampliar as possibilidades de análise. Né? Então, beleza. Então, acho que a gente... Oi, Valdir. Questão de e-mail, Cacau, essa questão de ocorrências, geralmente são mais físicas mesmo, né? Porque, assim, verbal, quando uma criança várias vezes fala a mesma coisa para outra criança, vê que ela está insistindo, aí sim. Agora, tem muita coisa mais física, são crianças de 4 a 5, 6 anos, e às vezes até acidentais, assim, né? Acidente no parque, essas Não, então, coisas. acidente, por exemplo, eu nem coloquei. O que tinha de acidente é outra coisa. A gente está querendo ver violência. Agora, você falou uma coisa interessante, isso aí, né? Que não vai aparecer na e-mail, provavelmente não vai aparecer registro de indisciplina. Só vai aparecer registro de violência. E olha que interessante, para a gente problematizar essa questão. Será que é porque a criança não é indisciplinada? Ou porque a professora que está lidando com aquilo, ela lida com diferentes expressões que ela não considera, que na educação infantil você não considera aquilo indisciplina. Porque, vê, a indisciplina, ela não existe isoladamente. Ontologicamente, que é como a gente tem que fazer as análises a partir do nosso CACS, ontologicamente é entender como é que as coisas surgem, de onde elas vêm. A indisciplina não nasce do nada. Ela nasce da onde? Ela nasce das formas de controle. A indisciplina é um resultado do processo disciplinador. Certo? Porque não existe indisciplina do nada. Você está brincando na sua casa, a criança está brincando, nossa, como você é indisciplinado? Não. O indisciplinado é uma reação a um processo disciplinador. Então, e isso é interessante, porque a gente, de fato, os professores dos níveis Fund 2 e médio, eles têm que aprender com as professoras da educação infantil. Tem algo a aprender. Não é que tem que aprender tudo com elas, evidentemente que não. Mas tem algo a aprender. Especificamente isso, sobre a questão disciplinar. Acho que isso vai dar uma boa discussão, viu, Valdir?
Eu acho que Certo, isso vai bem. ser bem interessante de discutir a questão da indisciplina. É a gente ter essa sacada que as ocorrências, o que atrapalha lá são brigas mesmo, é coisa de violência. Alguém jogou uma coisa no outro, bateu no outro. É isso mesmo. Bom, vai ser bacana. Se você conseguir, pelo menos um pouco, mesmo que seja por um período curto, se você conseguir Estava levantar isso. tentando encontrar um livro que tinha lá desde um livro bem antigo de ocorrência, sabe? Ah, é? Que, que era um livro onde se fazia todas as ocorrências da escola. Aí depois passou a ser Hum... dividido por sala, né? Cada sala tinha o seu livro de ocorrências, mas antigamente tinha um livro só onde tinham todas as ocorrências da escola. E Eu estava existe esse procurando esse livro? livro. Eu falei, tá no Ah. arquivo, tá no arquivo. Falei, então, a hora eu vou dar uma procurada lá no Hum... arquivo para achar. Ver se eu Putz, acho isso. legal, hein? Esse vai ser interessante. Legal. Se você conseguir trazer já alguns dados aí, mesmo que seja por um curto período, seria legal para a gente. Porque você acha que é o único da turma aqui que está com infantil, numa escola infantil. Tá Porque certo. o resto é MF e não sei se tem alguém que é médio. Acho que não. Não, né? Bom, Castão, aí até mesmo para a gente, não sei qual fase seria da pesquisa, tentar fazer uma entrevista com professoras da educação infantil, do ensino fundamental, e ver como é que é esse entendimento da questão da indisciplina, né? Como é que se entende a indisciplina? E fazer discussão em cima disso, né? Sim, olha que interessante. É isso aí. Eu acho que são vários estudos que a gente vai fazer dentro desse projeto. Acho que um primeiro deles é aquela discussão sobre como que se faz, para que serve o livro de ocorrências e como ele é feito nas escolas. O Lucas mandou o edital lá, o edital não, é uma norma, né? A norma que cria o documento, mas ali não explica nada. E aí ele joga, ó, precisa ver esse outro documento, que eu até coloquei lá no grupo depois, né? Falei, ó, precisamos achar esse documento aí, para a gente entender. Entender do ponto de vista do Estado, e aí entrevistar direção de escola e discutir, saber como é que esses caras, na prática, como é que funciona. Quem é que faz o negócio, quem não faz, por quê, quem que seleciona, quem é que diz se pode, se não pode. Então, a gente tem esse primeiro momento. Aí a gente tem esse momento que o Edivan ressaltou, que acho que é bem legal mesmo, que é conversar com as professoras e professores. Escuta, pegar, talvez, das escolas que a gente esteja estudando e conversar com essas pessoas, com as professoras e os professores, sobre o que eles acham legítimo, o que os levaria a registrar algo, ou o que é a questão da disciplina diretamente, né? O que ele julga ser indisciplina, o que ele faz diante da indisciplina, se alguma vez ele fez registro, produziu ou levou a gestão a produzir um registro no caderno de ocorrências. Então, acho que isso também é bem interessante, além do mapeamento que a gente vai fazer, que é esse entendimento, né? Por exemplo, isso é uma coisa que o Valdir trouxe, que é educação infantil, que eu acho que é isso, hein? Eu acho que a gente não vai achar coisa de indisciplina, porque Sim. o que seria indisciplina na educação infantil? Sei lá, talvez tenha, porque vai ter a professora, talvez, que queira que a criança pinte de verde o negócio que ela quer pintar de azul e a professora não vai deixar pintar de azul, porque aquela coisa é verde. Talvez essa professora entenda que isso é indisciplina. Então, pode ser que apareça alguma coisa. Mas o que a gente está levantando como indisciplina as coisas mais interessantes que eu acho desse levantamento que a gente está fazendo
é justamente da indisciplina, para a gente fazer essa discussão de indisciplina. Que a gente vai ser possível isso, né? A história do boné, enfim, tantas coisas que vão aparecer que a gente vai se surpreender de como é que a professora ou o professor não conseguiu dar um encaminhamento para um conflito, para uma dificuldade que apareceu ali, enfim, né? Ela não consegue, aí, porque quando a pessoa leva para a ocorrência, é porque ela esgotou a sua capacidade de resolver aquilo, não é? Eu estou na aula lá, meu aluno está dando um problema, eu tento resolver. Eu vou ter que conseguir resolver isso aí. Quando eu chego lá é porque eu não resolvi. E aí, talvez haja professores que nem tentem resolver, que nem tentam resolver, talvez são aqueles mais disciplinadores, né? Então, isso é uma coisa legal da gente também descobrir nessa coisa que o Edivan falou, da gente entrevistar professoras e professores. Até onde é suportável a indisciplina na prática pedagógica? Até onde a gente consegue segurar, claro, sempre ligado ao que é ser indisciplinado, né? Uma conversa... Oi, pode falar? Desculpa. Por exemplo, não sei como é que a gente poderia também estar falando sobre a questão do tempo, né? Por exemplo, se acontece uma briga, né, na minha aula, e logo em seguida eu já tenho que estar numa outra sala, muitas vezes a gente dá um encaminhamento para a gestão ou para a coordenação para Sim, resolver esse problema. Porque muitas vezes as coisas podem se organizar nesse tempo aí, junto à gestão, e se apaziguar, ou também ela pode tomar um outro rumo, né? Porque às vezes a gente não está ali também para mediar a situação e falar, não, peraí, não há também tanta coisa nessa discussão. A gente pode minimizar, pode fazer as coisas ficarem diferentes. Ou, se não, ela pode se avolumar de um jeito, que de repente a gente não está lá para fazer essa discussão, e sim. aí ser registrado também de uma outra forma. Então, muitas vezes, às vezes fica no desespero, porque quando a gente chega 2 minutos atrasado na outra sala, o professor que está lá esperando, porque também às vezes ele tem que fazer troca, ou às vezes ele tem que fazer alguma outra coisa, que nem no nosso caso a gente tem HA ou HL, que a pessoa vai embora, e às vezes a gente não tem tempo de fazer também essa discussão, né? Aham, Então, acho que sim, vai acabar entrando um sim, monte de coisa, sim, sim, né? interessante, interessante, interessante. Tem até uma coisa que talvez agora se falando isso aí, dessa necessidade de um apoio, me veio aqui aquela coisa que nas escolas estaduais eles criaram um cargo de resolução de conflitos, não foi? Mediador de conflitos e Mediador de mediação. conflitos. Né? Mediação de conflitos. Esse cargo ainda existe? Acho que no estado, sim, né? Olha, No tá aí estado, uma sim. coisa interessante. Tá aí uma área interessantíssima, hein, da gente ver. Porque a gente está vendo só escola municipal, né? Todo mundo que está no nosso grupo é de escola municipal. Não tem ninguém de Mas, ô, estadual. Cacau, eu acho que agora na prefeitura também tem umas reuniões nesse sentido aí, de mediação de conflitos. Tem não sei se é um curso, se é um treinamento, o que é, mas algumas professoras participam. Ah, é? No nosso grupo tem o André, que está no estado também. Ele tem 2 cargos, um na prefeitura e um no estado, né? Legal. Eu Ele posso falou que vai perguntar chegar aí para daqui a ele. pouco. Ah, beleza. Sim, A gente pode sim. perguntar para ele como é que está ele. Ótimo, Apesar de ele estar numa ótimo. escola de ciclo 1, né? No estado ele está no ciclo 1. A ciclo 1 é primeira a quinta? Primeiro ao quinto ano. Tá. É interessante. Mas eu tenho contato também com escolas aqui, que a gente tem um convênio aqui com a escola ali do Jardim Helena, o professor Francisco
Francisco, uma escola grande ali, que agora é integral médio. Francisco Pereira. Ah, tá. Dá para a gente conversar. E ali acho que é interessante, justamente por ser médio, eu acho que essa coisa do conflito. Então, ali acho que a gente consegue fazer uma pesquisa legal e a diretora é muito acessível e também dá para a gente levantar coisas ali. Legal, acho que a gente tem bastante coisas aí para ir botando no papel, para a gente começar a ir encaminhando. Eu vou ver se para o próximo encontro eu consigo organizar melhor esses caminhos, assim, dar um encaminhamento escrito para a gente, para ir pautando a gente, para a gente já ir pensando, né? A gente, nessas discussões que a gente faz aqui, a gente tem tido muitas ideias. Então, muitas das coisas que a gente vai escrever, a gente tem que consultar os nossos vídeos para buscar as coisas que a gente falou aqui. Porque a gente está falando muita coisa legal. Então, a gente vai ter que fazer esse exercício. E aí eu acho que é legal a gente ter um documento que talvez ele possa ficar público numa página do Google Docs, por exemplo, que todo mundo tenha acesso, que todo mundo possa escrever, que todo mundo possa botar ideias ali. Eu acho que isso vai ser interessante. Eu vou ver se eu consigo fazer isso para o próximo encontro, que acho que vai ajudar a gente já ir sistematizando e jogando ideias ali. Legal, bacana. Legal, Valdir, então se você conseguir, vai ser ótimo a gente ter aí esse da educação infantil. No geral, né? Eu vou ver se eu acho lá assim. Eu conversei com o pessoal da secretaria porque ficava lá, né? Eu falei, não, eu acho que esse livro está no arquivo. Eu falei, tá bom, então depois eu vou procurar lá. Arquivo morto, arquivo morto. Muito bem. Então, vamos recuperar do que falamos, do que ficou, só para a gente ir registrando, relacionando ao encontro passado, que sempre é importante a gente refazer o encontro anterior, né? Levantar as coisas que a gente, as anotações, enfim, coisas que ou não ficaram muito claras, ou que depois a gente pensou sobre isso e avançou, enfim. Então, eu vou ler minhas anotações aqui e a gente vai falando, tá? Então, revisão do encontro anterior. Primeiro, já comentei isso, né? A norma enviada pelo Lucas, que a gente precisa, então, encontrar um outro documento ainda. Eu anotei aqui de apresentar as cartas das meninas do Fukuyei, que o Alisson contou no grupo, e então vai ficar para o próximo encontro também. Que as meninas, um grupo de meninas, eu acho que de 12 anos, eu não sei se é 11, 12 ou 12, 13, que fizeram uma carta contra atitudes machistas do professor. Olha que bacana. Então, a gente não apresenta hoje, na próxima a gente vê. Então, aqui, o que está registrado como indisciplina torna-se um retrato do nível de entendimento do que seja disciplina. Então, eu anotei aqui o que a gente falou agora há pouco aqui, né? Ou seja, o que é indisciplina, né? O conflito é uma disputa de entendimento. Isso foi a gente discutindo lá se usava violência, se usava conflito, enfim. O conflito é uma disputa de entendimento que contesta certo padrão socialmente estabelecido. E a violência é a tentativa de resolução deste conflito. Então, o conflito é uma disputa. Você está contestando, por exemplo, a indisciplina, ela é isso também, né? A indisciplina, ela é um conflito, ela pode ser um conflito para a professora da educação infantil menos, né? Para os professores do Fundo 2, mas
O conflito, então, é uma disputa de entendimento que contesta certo padrão social. Então, isso é o conflito, um certo padrão. Um padrão. Alguém determinou que isso não pode, mas eu estou fazendo isso e, portanto, eu estou resistindo e estou criando um conflito. E a violência é a tentativa de resolução deste conflito. Aí, do texto do Lukács, eu anotei aqui, generalidade humana, então passado, presente e futuro, só para lembrar. Então, que a generalidade humana, ela sempre, qualquer ato nosso, ela está sempre ligando passado, presente e futuro. Por quê? Porque eu estou partindo do passado, da leitura que eu tenho do passado, para minha ação presente, para chegar num dado futuro. Então, a gente está sempre, toda praxis, em toda ação humana, a gente está conectando. A gente está vindo do passado, fazendo aqui para chegar lá. Uma outra coisa que apareceu lá, e só para deixar claro, a diferença de epifenômeno e atos exitosos. Lembrem-se que, segundo o Lukács, Marx defende lá que não há uma essência humana que seja definitiva e fixa para todo sempre. Ela é sempre resultado das relações. Está travando, pessoal. Ou seja, das relações que eu estabeleço de trabalho. Está travando? Para os dois? Claudir, também travou para você? Travou um pouco, agora está voltando. O Edivan também travou? Travou um pouco. Tá. Nessa última parte que eu estava falando, do epifenômeno, da essência. Nessa última parte. Tá. Então, vamos lembrar que para a teoria que a gente está estudando, não existe uma essência ahistórica e imutável que o ser humano nasce com essa essência. Nós, seres humanos, portanto, mas dá para dizer que não, então não há essência? Para os nossos estudos, para a nossa teoria, há uma essência. Só que a essência é transitória. Ela é histórica. São as nossas ações sociais, são as nossas praxes, são as nossas convivências que vão construindo essa nossa essência. Agora, essa nossa essência, portanto, ela é fruto daquilo que permanece. Então, a gente assume certas características que têm um nível de permanência maior. E a gente tem aquilo que pode ser chamado de epifenômeno, aquilo que aconteceu uma vez. Isto não caracteriza a essência. Esse fenômeno que aconteceu uma vez, aconteceu 2, 3, 4, 5, 50, 200 vezes, ele se tornou perene, historicamente, no ser. No ser precisamente assim. Aquilo, portanto, se tornou essência desse sujeito. Então, aquilo que o capitalismo, por exemplo, produz, que é a exacerbação da individualidade, do egoísmo, ele é fruto das relações que se dão neste modo de produção e reprodução da vida. Porque quando o Marx e o Lukács estão discutindo a questão do capitalismo, não é apenas do ponto de vista econômico. É como é que o ser humano, ao produzir e reproduzir a vida, quais são as consequências disso? Então, como o Lukács diz lá, que a gente viu via Sérgio Lessa, que o elemento fundante é o trabalho, que é o produzir coisas. Só que a forma como eu produzo coisas também estabelece conexões com todo mundo e, portanto, estabelece formas de relação. No capitalismo, nós
a forma de produzir e reproduzir a vida, porque não dá para a gente sobreviver no mundo em que a gente vive aqui assim, só se eu estiver isolado, num terreno que eu possa plantar, que eu possa viver daquilo que eu posso plantar, porque fora disso, como é que eu vou subsistir? Para eu subsistir na sociedade em que a gente vive, eu tenho que ou ter a força produtiva de algo, ser dono da força produtiva, ou eu preciso vender a minha força de trabalho. Então, as consequências do modo de produzir e reproduzir a vida dentro do capitalismo produz relações sociais específicas que vão desenvolver nos indivíduos processos de subjetividade que vão construir nesse sujeito um certo jeito de ser. Então, o egocentrismo, o individualismo, ele está dentro disso. E isso chega a ponto de fazer com que certas linhas científicas ou grupos políticos assumam como condição humana, que faz parte da essência humana, ser egoísta. E, portanto, valoriza, dá força para o entendimento de uma ontologia fictícia. Ou, como diz o Lukács, de uma intensio oblíqua. Intensio oblíqua é quando o meu processo de produzir o conhecimento ele está equivocado. Ele parte de uma base equivocada. E às vezes dá certo, mesmo com uma base equivocada, ele dá certo. Não é porque a base filosófica que eu parto, ela está equivocada que vai dar errado. Não, ela pode dar certo. O mundo viveu até o século XV, século XVI, com a igreja no centro de tudo, e ela que dizia o que era verdade e o que não era. E mesmo nesse período houve uma evolução dos saberes, uma evolução científica, especialmente fora do cristianismo, claro, né? Especialmente para o mundo árabe, né? No Oriente, enfim. Então, o epifenômeno é aquilo que ocorre poucas vezes, que, portanto, não se fixa dentro de um processo. Vou tentar dar um exemplo aqui. Na gestão Paulo Freire, na rede municipal, na gestão da Erundina, houve grandes mudanças na educação. Houve a implementação de um monte de coisas interessantes. O plano de carreira, por exemplo, né? Uma série de coisas. Dentre outras, a questão da gestão democrática. Mas depois da Erundina veio quem? Maluf. Não foi? Acho que sim, acho que foi o Maluf. Eu acho que foi o Maluf, depois o Pita, né? Porque a Erundina ficou até 92. Aí o Maluf entra em 93 e vai até 96. Depois entra o Pita, vai até 90, depois acho que vem a Marta. Marta, Kassab. Isso. Marta, depois isso. Kassab. Então, você vê, vamos tentar entender ali, pensando na rede municipal, tentar entender o epifenômeno e a essência. Vê, a gente vinha já de uma ditadura. Então, evidentemente que nada de democracia ou de processos críticos na educação durante esse período. Então, a essência da rede municipal estava muito presa ao que se vinha trabalhando desde sempre. Veio uma gestão Erundina Paulo Freire / Cortella, né? Que o Paulo Freire ficou só 2 anos, depois entrou Cortella. Então, nesses 4 anos, aconteceram muita coisa. Só que depois vem 4 anos de Maluf, 4 anos de Pita. Cara, são 8 anos. 8 anos até vir a Marta, que não é Erundina.
Não dá para dizer que a gestão da Marta retoma as questões da Erundina e tal. Porque, apesar de ter sido uma gestão interessante, com coisas interessantes, ela não retoma as questões de fundo que se deu lá. E depois dela, vem Serra, Kassab 2 vezes, né? Kassab 1,5 vezes, e depois do Kassab já entra o Haddad, não? Acho que sim. Não, não lembro onde, mas acho que era. Acho que é isso aí. Talvez seja isso. Então, foram muitos e muitos anos. E mesmo durante a gestão do Haddad, você também não teve uma recuperação lá. Até uma questão importante. No documento que eu estava escrevendo, olha como são as coisas políticas, olha que merda que é, né? No documento que eu estava escrevendo, eu citava o governo Erundina. E depois eu tive que tirar o nome Erundina. Por quê? Porque a Erundina... Lembra que a Erundina ficou puta da vida com o Haddad indo na casa do Maluf? Lembra dessa passagem? Que o Maluf falou, não, vem aqui na minha casa que vamos conversar. E aí, foto em tudo que é jornal, né? O Haddad indo na casa do Maluf. E aí, Erundina falou assim, não, aí eu tô fora. E aí ela saiu. E quando ela sai, eu tive que tirar do documento o nome dela. Foi quando ela foi pro PSOL, né? É. Cara, eu fiquei muito puto com aquilo lá. E aconteceu. Quer dizer, não estamos fajutando a história, porque o dado está lá. A gestão está lá. Só o nome dela que saiu. Porra, mas o nome dela, né, cara? Uma mulher espetacular, né? Com uma história de vida e política, pô, pelo amor de Deus, né? Para bater palma. Tiramos, tive que tirar o nome dela. E veio assim mesmo, ó. Tira. Então, vê, se a gente olhar do ponto de vista da essência e do epifenômeno, nós vamos ver que aquilo que aconteceu de 89 a 2002, ou de 89 a 92, virou epifenômeno. Não se cristalizou. E você imagina o quanto... imagina o quanto de resistência houve dentro do corpo docente. Imagina aquele corpo docente de 1989 recebendo ali o Paulo Freire, se bem que na época ainda o Paulo não tinha esses caras de hoje, né? Essas coisas ruins de hoje, que é a ignorância total encarnada em pessoa, né? Porque eu não me lembro, ele não teve essa recusa lá em 89, como se fosse hoje, por exemplo, se o Paulo Freire estivesse vivo. Fala, André, à vontade, seja bem-vindo, estamos aí. Se quiser ligar a câmera, legal. Se puder, enfim. Então, vê que legal, né? Eu não sei se hoje, se ele tivesse vivo, como seria ele assumindo a Secretaria da Educação? Como seria a reação desse grupo que nunca leu nada do que ele escreveu, não sabem nem o que ele escreveu na vida? Alguns acham que ele está vivo, né? Na eleição falavam, rolou essa conversa, você já vai ganhar aí, você vai ver, Paulo Freire vai vir assumir o ministério. Com mesa branca, claro, né? Vai ter a mesa branca, chama o Paulo Freire e aí ele dá as coordenadas, né? Para onde a gente vai. Então, vê que como essa ideia de epifenômeno, de entender essa coisa de essência e epifenômeno, é importante para a gente entender os processos de mudança. Por isso que eu já comentei isso outras vezes, de ter encontrado gente nas formações que eu fui fazer do currículo dos direitos à aprendizagem, e era um currículo que não era prescrito, era um currículo inspirador para você ler, entender mais e querer fazer melhor. Muita gente veio me falar que preferia o currículo que dissesse o que ele tinha que fazer.
porque o cara não queria preparar a aula, ele queria que o cara lá dissesse o que ele tinha que fazer, ele pega lá o que ele tem que fazer e ele faz. Então, foi uma outra tentativa, né, no governo Haddad, só que isso terminou, a gente conseguiu terminar os documentos em agosto do último ano, porque foi um processo demorado, porque, de fato, foi um processo gerido com a rede. Então, primeiro foi a discussão do currículo como um todo, para, na segunda metade, depois de levantado toda a base teórica ou teórico-política do currículo, a partir da metade ali, bom, agora vem os especialistas da área para fazer essa discussão específica na rede. Então, realmente, foi um processo muito demorado. Infelizmente, e como ele perdeu, né, a reeleição, aí já no segundo... Começou a outra gestão, eu acho que em 6 meses já tinha um novo currículo, né? Contrataram, acho que a Soraya, e na sequência, assim, já foi um currículo aí baseado na BNCC, né? Então, isso é importante da gente entender essa coisa sobre epifenômeno e como isso vai se transformando, não. Então, aquilo que permanece, ele vai se transformando em essência, né? Nesse ponto, eu percebo, eu não sei se vocês acharem que eu estou equivocado, me digam. Eu acho que o trabalho que o Marcos Neira fez ao longo desses anos produziu certos efeitos mais duradouro entre os professores da rede do que as tentativas anteriores, lá desde do Medina, porque o Medina foi quem escreveu o primeiro documento da educação física na gestão do Paulo Freire, fazendo uns questionamentos interessantes e tal. Mas eu tenho a impressão que o Marcos Neira, por ele ter o grupo na USP e ter essa inserção junto à rede, não só municipal como estadual, eu acho que o trabalho dele é exitoso nesse sentido que eu estou dizendo aqui, de construção de uma nova concepção e de que essa concepção tenha, de fato, efeitos, digamos que, de se tornar uma essência no sentido marxiano que a gente está aplicando. De essência é aquilo que é provisório, porque é histórico, mas ele é uma repetição, ele se fixa de um certo modo, né? Eu tenho essa impressão. Eu acho que ele conseguiu trazer para junto dele um grupo considerável de professores que entenderam aquilo e que avançaram bastante. Eu tenho essa impressão. O que vocês acham? Eu não sei se os professores da rede eles concebem como sendo aí uma atividade do Neira, né? Não consigo, pelo menos assim, trabalhos que eu tenha visto, textos na própria prefeitura, eu não consigo identificar essa questão de ser aí do Neira, né? Então, eu não sei se nesse sentido aí de conceber o trabalho dele, os professores e as professoras, elas têm ideia sendo do Neira. Eu acredito ainda que tem lá o currículo, tem toda a documentação a ser seguida, mas ainda as práticas, elas vão muito naquilo que é de experiência do professor, adquirida aí decorrer do tempo, né? Não, o que eu quero dizer assim, não que houve uma mudança na prefeitura como um todo, mas eu acho que as estratégias que ele desencadeou, por ele já ter sido contratado inúmeras vezes para dar formação, e ele abrir um espaço para qualquer professor da rede que queira participar do grupo dele, ele abre esse espaço, é democrático, vai lá e ele cumpre religiosamente isso aí.
Acho que é quinzenalmente, sexta-feira quinzenalmente, me parece. Então, eu acho que ele conseguiu, eu estou dizendo assim, do ponto de vista do efeito sobre a massa. Me parece, e eu estou dizendo isso em comparação, por exemplo, aos movimentos renovadores, lá da época que você se formou, Edvan. Então, início dos anos 2000, quando a gente ainda estava digerindo a produção crítica da educação física, a gente ainda estava tateando para onde caminhar, e a resistência era muito maior. A resistência dos professores da rede era muito maior, porque a resistência era com o ensino do esporte competitivo. Era ainda a ideia da escola como o lugar onde nós vamos achar atletas. Hoje, se você vai na rede, você já vai encontrar isso muito mais difícil. Hoje tem muito mais o rola-bola do que esse cara do esporte. Tem o cara do esporte e que gosta do esporte. O Adilson é um cara do esporte que gosta do esporte, por exemplo. Então, tem caras e que fazem lá o trabalho, um bom trabalho, enfim, com equipes de treinamento e beleza. Mas esse perfil já não é mais dominante na rede. Eu acho que isso está mais fragilizado. Eu acho que o número de pessoas hoje, de professoras e professores, que olham para o documento curricular e falam assim, pô, legal, vou por esse caminho, é muito maior do que foi há tempos atrás. Eu acho que há uma sensibilização maior, que é fruto também do feminismo, do movimento negro, enfim, eu acho que é fruto desse momento também de empoderamento das pessoas. Então, queira ou não, hoje, os cursos de educação física não conseguem mais fazer com que... Eu estou falando de educação física, mas acho que qualquer licenciatura. Fazer com que as relações didáticas, as relações pedagógicas tenham um caráter autoritário. Eu acho muito difícil. Porque qualquer um vai estrilar com uma relação autoritária. Então, por exemplo, os professores que deram aula para mim, como deram aula para mim na faculdade, no início da década de 80, se eles fossem dar aula hoje, esses caras não se segurariam. Com as turmas que a gente tem, com os jovens de hoje, esses caras não se segurariam. Eles teriam que se adaptar a esse tempo novo, né? E então, só para tentar fechar essa conexão, eu acho que as pedagogias críticas, pós-críticas, eu acho que elas têm contribuído mais, eu acho que as coisas têm avançado mais, mas têm avançado mais não só pela escola, mas pela sociedade como um todo. Eu até problematizei no encontro passado, quando o Alisson contou o caso das meninas que escreveram a carta, e que eu disse, pode até ser que essa carta não seja resultado das ações pedagógicas na escola, apenas. Sem dúvida nenhuma que elas escreverem um documento e entregar para a direção um documento daquele é porque elas confiam. É porque elas sabem que elas estão numa escola que a direção vai respeitá-las. Então, isso é fundamental. Agora, pode ser que a discussão delas também tenha nascido das experiências que elas têm nos grupos aí, né? Nas pessoas que elas seguem, né? Nos grupos de mulheres, que isso também tem trazido uma grande influência. Então, por isso que essa discussão, quando a gente vê aquela discussão mais localizada no campo progressista, né? Que mesmo com a volta no tempo nesses 4 anos, as mulheres, qual era o lema, né? As mulheres não voltarão para a cozinha, a população negra não voltará para a senzala e o povo LGBT não voltará para o armário. E esse movimento, são esses movimentos que vão marcando esses passos.
que vão fazendo com que a essência no processo de socialização vai se modificando. Então, a ponto, eu não sei se vocês percebem na família de vocês, a vovó, aquela tia mais velha, se vocês não conseguem perceber como elas estão mudando, como elas começam a aceitar certas coisas, como elas já começam a tratar com naturalidade fatos desse tipo. Então, isso está chegando. E está chegando porque está chegando via novela, porque está chegando via história da própria família, da filha, da sobrinha, da neta. Então, esses epifenômenos, eles vão se constituindo, eles vão entrando na nossa alma, a ponto de eles virarem, eles estão produzindo esses efeitos. Claro que tem do outro lado os holiday da vida, que vão fazer o movimento contrário, né? Então, que vai ser o negro racista, o negro contra... Enfim, o negro que defende tudo que há de ruim contra ele, né? Ele está sempre do lado ruim, né, da coisa. Então, sempre haverá. E o que ele está fazendo? Ele também, ao mesmo tempo, está arrastando outros como ele para defender as suas teses. Então, por isso que essa relação dialética entre aquilo que é essência e que é um hiperfenômeno, elas estão sempre aqui, ó, em luta. Porque sempre há a luta daqueles que querem manter aquelas essências. Você vê o evento do Guarujá. Os caras do MBL não foram lá dar apoio para o massacre que assassinou um monte de gente inocente lá. Trabalhador, não sei o quê. Agora está aparecendo, né, o perfil das pessoas que foram assassinadas, né? E o MBL foi lá apoiar. E certamente tem boa parte da população está dizendo assim, é isso aí, tá certo, a polícia tem que fazer isso mesmo. Inclusive muita gente que corre o risco de estar nessa, né? Porque são justamente as pessoas das periferias que correm esse risco, né? Ô, Cacau, vou fazer uma pergunta aqui. Entendendo essa questão do epistemológica. E aquilo que o Lucas traz lá sobre a intente oblíqua e que ela vai se... Não sei se essa palavra seria se materializando, né, nos processos históricos. Qual é o passo aí, aonde se dá esse salto para se transformar numa intention reta? Ou não tem relação? Tá, ó. Eu estou lendo justamente o capítulo. Eu esperava ter terminado hoje, mas não consegui. Mas eu estou lendo justamente o capítulo que trata disso. Estou aqui na página 140. Estou avançando no livro, que é maravilhoso. Nesse livro, aqui nesse capítulo, o Lukács, ele está trazendo lá ele fala do Nikolai Hartmann, porque é o Nikolai Hartmann que traz essa discussão de intêncio reta e intêncio oblíqua. Então, lembrando que está escrito intêntio reta, intêntio, mas a pronúncia é intêncio. E aí, o que o... Ah lá o grande André, rapaz, no alto da montanha-russa. Aí sim, garoto. Boa! Tá com a família toda aí? Legal. Boa. Pô, peraí. Deixa eu até... ele falou ali, né? Ele tá ali no... Beto Carreiro. Né? Beto Carreiro. Ah, eu dei um print aqui, porque eu não sei se o André vai ficar aí até o fim.
E o pior, a perna fica solta, você se sente solta. Aqui, Vou parece que... E não tinha lugar para segurar, eu ficava assim. Pronto, mandei lá no nosso grupo, que eu não sei se o André consegue ficar até o fim aí, para depois eu botar na capa do vídeo essa foto nossa aí. Legal, André? Prazer você estar aí com a gente, viu? O André é da velha guarda, não da velhíssima guarda como o Edivan. O André é um pouquinho depois do Edivan. André, você entrou quando? 99? Foi. Eu me formei em 2002. Você se formou em 10? 2. Ah, em 2. Então você entrou quando o Edivan saiu. Foi. O Edivan se formou e você entrou. Foi. Legal. Prazer, viu? O prazer é meu. Beleza. Então vamos lá. Vamos retomar aqui onde a gente estava. Me lembra agora onde a gente estava. Lá da Intento Resta. Ah, sim. Isso. Boa. Então, olha só. O que o Nikolai Hartmann está falando? Ele está defendendo o método ontológico. Então, ele está fazendo uma crítica ao Kant, porque o Kant é um filósofo importantíssimo do século XVIII, mas que funda o idealismo subjetivo. Então, a gente tinha... Porque o que é o idealismo? O idealismo entende que o mundo só existe porque a gente atribui significados a ele. Se a gente não atribui esse significado para ele, não vale nada. O que vale é aquilo que se atribui significados. Então, o idealismo objetivo entendia que as coisas existiam antes do ser. Então, como Platão, por exemplo, né? Para o Platão, a coisa lá, existe a mesa aqui, mas essa mesa perece. Agora, a mesa do pensamento, essa não. Então, o mundo real é o mundo do pensamento, para o Platão. Agora, o Platão, ele não fala em individualidade, ele está falando no geral. Então, por isso que é um idealismo objetivo. O Kant vai inaugurar uma outra coisa, porque o Kant ele vai produzir o que ele chamou de teoria do conhecimento. E essa teoria do conhecimento, o que diz o Kant? Que a coisa é inatingível. Eu não consigo saber como que essa coisa é. Então, eu faço um esforço intelectual para dizer como ela é. Mas nunca é o que ela é. Então, para o Kant, toda a realidade está descrita a partir da capacidade racional do indivíduo. É o indivíduo que constrói a realidade. Dá para entender isso? Então, que aquilo que eu falo que é uma criação minha. É uma construção minha. Eu é que tive aquela ideia, eu é que falei isso, falei aquilo. Então, eu construo aquilo lá. Bem, isso é muito forte hoje. Então, há muitas teorias, a teoria pós-crítica também vai um pouco por aí, de que não existe a verdade, que a verdade é uma luta, é uma disputa pela verdade, que não existe a verdade objetiva. Lembra que nós estamos partindo aqui, a gente está usando como fundo, como base teórica, o materialismo histórico e dialético. E para o materialismo, a realidade existe concretamente, independentemente da minha capacidade de compreendê-la ou não. A realidade está aqui. Eu é que não compreendo. Então, o Kant, ele constrói a ideia, então, de produção de conhecimento, trazendo como sujeito deste processo o indivíduo. É o indivíduo que constrói o objeto, a partir do sujeito. O Nikolai Hartmann, ele está indo no caminho, então, do Marx, e ele está defendendo, então, essa ciência ontológica. A ciência ontológica, que é o que a gente vai ver nos próximos capítulos, né? Que nós vamos retomar. Aí vamos iniciar, de fato,
o estudo desse livro aqui, Método Científico, uma abordagem ontológica, do Ivo Tonetti, que eu já coloquei o livro lá para vocês em PDF, né? Está lá. Então, o Nicolai, ele coloca essas duas questões. O Nicolai coloca essas duas questões. Então, quando eu estou buscando conhecimento, mas eu tenho como elemento fundamental deste processo o objeto e não o indivíduo. Quem vai me guiar neste processo de busca do conhecimento é o objeto. Não sou eu que vou, por minha conta, dar a direção disso. A minha obrigação de cientista, de filósofo, é ir no objeto. É o objeto que vai presidir o processo de produção do conhecimento. E a isso o Hartmann chama de intêncio reta. Aquilo que o Kant coloca, ele chama de intêncio oblíqua. Então, é quando eu não tenho, na intêncio oblíqua, para ele, então, eu não tenho o compromisso com a verdade última. Então, na teoria do conhecimento do Kant, não há nenhuma preocupação ontológica para saber como é que essas coisas são. Se eu faço um estudo sobre a relação professor-direção de escola, eu estou analisando isso, mas se eu deixar de fora o entendimento de onde isso se localiza na totalidade social, como é que essa totalidade escolar... Eu quero estudar a escola, tá? Vou estudando a escola. Mas se eu deixar de entender tudo que está à volta da escola, que faz com que a escola seja como ela é, eu não vou descobrir como ela é. Então, o Hartmann está dizendo, se eu olhar apenas para isso, eu estou deixando de entender o processo como um todo. Portanto, eu estou numa intêncio oblíqua. Eu não estou descobrindo de fato como isso é. Então, eu preciso entender todas as conexões. Então, vê, no trabalho, eu preciso... É a intêncio reta que dá. O que vai garantir o sucesso do meu trabalho é a intêncio reta. Do trabalho que eu estou falando aqui é o trabalho produtivo. Aquele que eu vou construir uma casa. Para que dê certo, para que ela não desabe, eu preciso do conhecimento correto. Eu preciso saber como cada componente que mistura na construção, na massa, no tijolo, enfim, o madeiramento, o ferro, eu preciso ter certeza que, ao saber eu preciso saber como esse ser precisamente assim funciona, como ele reage naquelas certas interações e funções que ele vai ter, de peso, de não sei o que e tal, que aquilo não vai cair. Então, para o trabalho produtivo, aquele que transforma a natureza em objetos, a intêncio reta é fundamental. Se eu não domino aquilo, vai dar errado. Então, todo o processo de trabalho produtivo que transforma a natureza em algo corretamente partiu de um conhecimento correto do ser precisamente assim. Quando eu parto daquilo, mas eu chego num outro lugar, é porque eu não tinha um conhecimento completo do ser precisamente assim. Sabe, quando eu estou fazendo uma coisa, eu estou aqui certo que eu vou descobrir. Na medicina está cheio de casos assim, que eles estão tentando descobrir um negócio e descobre outro. Acaba descobrindo outro, meio casualmente. Cara, isso daria um livro, se é que não tem, né? Daria um livro muito interessante. As descobertas casuais da medicina. Porque a própria pílula lá, o azulzinho, ele é uma descoberta sem querer. Opa, peraí, que é isso aí, rapaz? Pô, vamos estudar esse troço aí. E aí descobriram um remédio, cara, contra a impotência, numa coisa, se eu não me engano, do coração.
Se eu não me engano, era um remédio para o coração, não era? Era para alguma coisa do coração, sim. Eu não lembro exatamente. Circulação, alguma coisa assim. Então, vê, esses caras, eles partem de um desconhecimento. Mas o processo científico é isso aí. Eu estou sempre partindo do desconhecido. O que são as hipóteses? As hipóteses são justamente aqueles pedaços que eu não sei. Ó, eu sei isso, sei isso, sei isso, sei isso. Mas tem um meiozinho aqui que eu não sei. Quando eu não sei, eu vou preencher o que eu não sei com hipótese. Isso todo trabalho científico é assim. Então, quando a gente for discutir a questão do livro de ocorrência, a partir da escola, de quem faz, de quem determina, discutir a questão da indisciplina, a gente vai partir de hipóteses que vão preencher os espaços que a gente desconhece. E aí é na pesquisa que a gente vai, ou de fato, perceber que a hipótese de fato era correta, assim, assado, né? A hipótese nunca é exatamente o que você imaginava, mas está próximo do campo, trazendo um monte de elementos novos para sua análise, ou não, a sua hipótese está furada. Né? Então, a intência oblíqua, nas ciências da natureza, você não tem muito o que fazer, porque na produção de objetos, se eu estiver fazendo assim, vai dar errado. Então, quando você compra, por exemplo, um produto chinês de baixa qualidade, daquele que você compra 10 por 1. Não é verdade que a China só faz porcaria. A China faz o que você pagar. Se você tiver dinheiro para pagar, você vai ter acesso às melhores coisas do mundo, às melhores tecnologias do mundo. Agora, se você quiser um negócio parecido com aquele que é o melhor do mundo, mas você só tem um para comprar, mas quer 4, eles vão te fornecer também. Só que aí ele vem com outro material, que vai durar muito menos, evidentemente, né? Ou seja, aquele outro é caro porque ele vai materiais que são mais duráveis, enfim, é o ser, é o conhecimento do ser precisamente assim, que vai fazer com que a produção humana se alargue, né? Como estamos, né? Agora, quando a gente vai para o nosso campo, que é das ciências sociais e humanas, da filosofia, isso já fica um pouco mais difícil, né? A constatação do que deu certo, do que deu errado. Então, por exemplo, uma professora antiga, aposentada há 40 anos, que alfabetizou muita gente, muita criança, se utilizando de palmatória, de ajoelhar no milho e tal. Quando ela olha esses cadernos, os livros de ocorrência, ela vai falar, bom, é claro que isso não pode dar certo. Esses moleques aí tem que estar ajoelhado no milho, tem que estar tomando umas burdoadas. Porque funcionava na época dela? Na visão dela, sim, porque de fato tinha os alunos que se alfabetizavam. Mas ela não lembra daqueles que desistiram, daqueles que nunca mais foram na escola. Esse desapareceu. Né? Aqueles que nem sequer entraram na escola, porque não tinham nem condições de ir à escola. Eu estava revendo esses dias aqui e eu vi uma publicação que eu tinha feito do livro da Carolina de Jesus, em que ela narra um episódio lá do filho que não queria ir para a escola porque não tinha sapato e estava muito frio. Cara, isso é década de 60, 70, início dos anos 70. Então, um menino que morava numa favela, então ele não queria a escola, porque o frio realmente era brabo, e ele não tinha calçado, ou seja, ia com o pé no chão para a escola. Como é que a escola recebia essas crianças? Como será que hoje as professoras recebem essas crianças que, por conta dos programas sociais, passaram a frequentar a escola?
porque isso é uma realidade. Tanto o Leve Leite como o Bolsa Família exige uma contrapartida, que a criança vai para a escola. Porque, inclusive, é isso que é o sustentáculo do programa. É para que essa criança não fique pedindo esmola na rua. Então, a família ganha uma bolsa, mas ela tem que ir para a escola. Só que muitas dessas crianças, dessas famílias, as crianças não iam para a escola. E agora começaram a ir. Eu não sei se vocês já viram exemplos de crianças que... tem um caso num céu, inclusive, que a criança não tomava banho, mandava um recado para a mãe: precisa tomar banho, precisa tomar banho, precisa tomar banho. E um dia resolveram ir lá na casa falar com a mãe. Então, chegaram lá, era uma casa de madeira, com um chão de terra, e que não tinha nem banheiro. Então, era um quarto de despejo, como a Carolina de Jesus fala, né? Era um quarto de despejo. E aí? Como é que você faz com essa criança, com essa família? Né? Então, e a escola, ela não... A mudança da escola, então, voltando na questão daí da intêncio reta e intêncio oblíqua, para a gente entender aqui, agora entrando para a questão da escola e para as mudanças da escola, eu não sei, vocês é que vão me dizer melhor, vocês que estão lá na escola, se os professores estão, de fato, entendendo o papel da escola para as crianças mais pobres da cidade de São Paulo, se de fato elas refletem a sua atuação pedagógica, o seu compromisso histórico com a formação de crianças, se ela consegue compreender isso e receber essa criança e fazer o melhor possível por essa criança. Ou, essa visão de escola, ela se contrapõe à visão histórica de escola, que nós estamos aqui para ensinar. Se você não está preparado para ensinar, tem muita gente que acha que a escola não precisa educar, que a escola não educa, né? E eu brinco que tudo educa. Você vai entrar no elevador, tem uma placa lá: não fume no elevador. Então, se eu vejo alguém fumando no elevador, eu não posso falar nada, porque quem tem que falar é a mãe, o pai. Espera aí. Então, a escola educa, todos os ambientes, o ônibus educa. Você entra lá, está lá: fale com o motorista somente o indispensável. Proibido fumar. Então, a cidade nos educa. Nós somos educados pela cidade. Então, como é que a escola não vai educar? Então, você vê uma manifestação de racismo e você vai falar assim: não, mas não posso fazer nada, porque isso aí é coisa da família. Eu sou o professor, não, eu tenho que fazer, né? Mas isso eu tenho que fazer está ligado a uma determinada visão de educação, visão de compromisso social, visão de entender a função social da escola numa sociedade de classes. Numa sociedade dividida entre brancos e não brancos, entre héteros e não héteros, entre homens e mulheres, enfim, e seja lá mais o que for. Então, a escola, do ponto de vista crítico da sociedade, ela tem que estar sensível a essa demanda e a sua atuação tem que ser mediada nesse favor, nesse caminho. Agora, a gente ainda enfrenta na escola, em grande parte, uma grande resistência para esse olhar. Eu queria que vocês me dissessem da experiência de vocês, como é que vocês sentem o corpo docente das escolas que vocês trabalham nessa questão. Bom, na escola que eu trabalho, eu vejo, presencio, assim, sinto assim, lá são professoras, né? Teve um professor só lá, né? Mas o pessoal é bem engajado nesse sentido, sim. Tanto as professoras quanto a direção.
né? O diretor é bastante ativo nessa questão da luta contra o racismo, né? Inclusive, ele dá formação quanto a isso, tudo. Que legal. Até essa semana mesmo, as professoras, elas têm um olhar, assim, muito apurado para essas coisas, e elas sentem, assim, na própria criança. Até quando a criança está meio desconfortável com questão de não questão do cabelo, por exemplo, e fica meio com a autoestima meio baixa, né? Aí elas fazem assim um dia para todas as crianças fazem assim, um dia de embelezamento. Aí chamam todas as crianças que quiserem ir lá e fazem uma maquiagem, arrumam o cabelo, levam um monte de aquelas coisinhas coloridas de pôr no cabelo, aquelas pinturas de cabelo. Aí é bem legal. Elas têm uma visão um olhar bem carinhoso quanto a isso, assim, né? Agora, já na escola que a minha esposa trabalha, ela dá aula também em EMEI, né? Teve uma mudança de gestão. A gestão já não é muito favorável, né? É uma diretora nova, mas com as ideias antigas. Então, ela já tem um Nossa pouco mais de Senhora. dificuldade quanto a isso, né? Elas fazem o que podem lá, mas elas não têm, por exemplo, um incentivo por parte da Aham. gestão. Na escola que você está, tem professoras antigas? Bem poucas agora, bem poucas. E A maioria já se aposentou. mesmo elas, você sente que elas comprometidas com esse olhar? Eu acho que de um tempo para cá mudou bastante, eu acho que até por influência das mais novas, sabe? Aham. Eu acho que elas passaram a ver assim que algumas coisas que elas não trabalhavam antes eram importantes, são importantes agora, né? Ó, que legal. Tem, tem várias questões. Tem esses dias a gente foi fazer um passeio com as crianças na feira, né? Levar as crianças para a feira para elas entenderem como é que funciona ali direito, elas comprarem as coisas que eles fizeram um combinado do que eles iam tentar comprar, por exemplo, com R$ 30. Aí chegavam na feira, aí iam analisar o que estava melhor, o que estava mais barato, o que estava mais caro, negociar com o feirante, ver se faziam um desconto para poder levar tudo. E no final deu tudo certo, todo mundo foi. Até me esqueceram lá na feira, numa dessas viagens lá. Eu esperei a perua voltar para a escola, fiquei na feira. E Que até hoje legal, hein? eu vou falar alguma coisa com eles. Tem criança que fala assim: não, você não pode falar nada que você ficou na feira. Eu falei, Que legal. E você, mas bem Divan? legal. O pessoal mais antigo está mudando Então, a visão, então, isso, viu? então é este o processo. Como é que de um epifenômeno ela se transforma em essência? Então, esse epifenômeno ele precisa ser repetido. Então, se na minha escola só tem um cara chato lá que fica querendo falar disso, querendo falar da escola para o bem, escola do não sei o quê, vai dormir, moleque, vai. Que escola é para ensinar, não vem aqui encher o saco, não. Entrou mais um, entrou mais um, entrou mais um, entrou um diretor, mudou a coordenação. A correlação de forças, ela vai se modificando. Porque, vê, a fala daquele cara por uma escola crítica, por uma escola progressista, para mim é um epifenômeno. Porque eu quase não escuto isso. Eu vejo só aquele cara falando, aquele chato lá na reunião de vez em quando fala, para mim é um epifenômeno. Eu não dá nem para dizer que entrou por aqui e saiu por aqui, porque nem entrou. Eu não deixei nem entrar. Pronto, ficou lá. Na medida em que isso vai se repetindo, então, para aquele cara que chegou falando dessa escola, não é um epifenômeno. Já está na essência, no entendimento dele do que é ser um educador, do que é ser, de que compromisso ele tem com a educação. Agora, como a nossa vida ela é mediada pelas relações sociais, quando eu estou em contato com esse cara, eu vou mexendo.
Ah, legal, André. Falando que na escola onde ele trabalha, lá no estado, as professoras têm um olhar para a criançada, tá? Bacana. Então, na medida em que eu vou me conectando com maior frequência a esses temas e a essas posições, eu também, aquilo vai deixando de ser um epifenômeno e ele começa a girar em torno de mim. A girar, eu posso fazer uma força grande para resistir àquilo, claro, mas vai chegando uma hora que eu posso ver que aquilo também não é tão difícil. Peraí, que eu também. Porque aí eu já começo a compreender. Quando esse fenômeno está circulando em torno de mim aqui, eu começo a perceber certas coisas. Esse fenômeno está aqui, a professora, o outro professor, eles estão falando sobre uma experiência que eles fizeram, sobre o que aconteceu, como é que eles agiram. E aí eu começo a perceber que, pô, peraí, então, não, peraí, mas isso aí eu também faço. Isso aí, e daqui a pouco eu já estou me abrindo. Então, aquele epifenômeno, ele vai se adensando nessa experiência em mim, e eu começo a ter um olhar diferente sobre aquilo, até que a minha prática, na medida do possível, vai se coadunando com aquilo que eu penso. Porque é mais fácil pensar progressistamente do que trabalhar progressistamente, certo? Né? Porque sempre pensar é mais fácil, né? Porque pensar eu só penso, não tem ninguém aqui na minha cabeça falando, não tem. Agora, trabalhar, sim. Aí é como o Valdir falou, mudou a direção lá onde a esposa dele trabalha, se a direção que veio não está na mesma pegada, não está no mesmo caminho, ela faz recuar. Se o corpo docente não tiver uma segurança e força para fazer essa pressão, para tirar, para fazer com que essa direção olhe para frente, essa direção vai fazendo com que esses caras aqui olhem para trás. Ou pelo menos olhem para baixo. Não fica olhando para cima, não. Está levantando a cabeça por quê? Baixa aí. Né? Isso que é o processo social. É exatamente assim. Nessa luta, nesse embate. Porque muitas vezes o embate que um diretor, uma diretora pode produzir, não é nem porque ela está defendendo tal coisa, às vezes é porque dá menos trabalho. Porque assim ela já sabe como é. Você tem, por exemplo, CP, coordenação pedagógica. Cara, eu acho um problema esse cara. Porque a coordenação pedagógica não pode só ter passado num concurso. Porque ela tem que ser uma pessoa proativa, em primeiro lugar. Ela tem que ser proativa. Ela tem que ser capaz de se comunicar. Ela tem que ser capaz de estabelecer conexões. Ela tem que ter uma formação teórica, filosófica, forte, para poder segurar um babado desse, para poder levar um projeto desse para frente. Então, você pega uma escola que a diretora não olha para frente, que a CP chegou lá e ela é insegura, ela teve uma má formação, a formação dela é pior do que a dos professores que tem na escola, ela vai se sentir ainda mais diminuída. Você acabou com o oxigênio da escola. Porque a CP, se a escola tiver uma boa CP, essa escola tem uma boa chance de desenvolver um projeto bacana. Agora, se a coordenação pedagógica não ajuda, ou pior, atrapalha, né? Aí você não consegue justamente essa mobilização, esse processo de fazer com que eu amplie, aquilo deixe de ser um epifenômeno para que isso passe a fazer parte da essência desse sujeito. Que ele passe a entender a vocação do ser professor a partir de uma visão de educação, entender a função social da educação pública, né? Para quem nós estamos falando, com quem a gente está, quem são. Se eu não tiver uma relação amorosa com essas crianças, né? Então,
não é simples, né? Então, é esse jogo que muitas vezes... E aí, a gente tem as estratégias. Como é que você melhora isso, né? Muitas vezes, se vai para um conflito mais aberto. E aí, o resultado sempre é ruim. Porque quando eu jogo para o conflito, eu viro de costas, né? Eu não estou mais de frente aqui, dialogando, não tem mais diálogo. Se eu criei o conflito, nós estamos de costas. E aí a gente vira inimigo e eu não vou fazer o seu jogo, porque eu não serei seduzido por esse discurso, por esse entendimento de educação, de escola, e aí eu vou começar a dizer que você quer me derrubar, que você quer fazer isso, que você quer fazer aquilo, para dinamitar esse processo. Então, a gente acaba perdendo do ponto de vista estratégico, né? Então, toda luta, toda disputa, assim, como que encaminha o encaminhamento o encaminhamento dessas lutas, ela é sempre um processo que a gente não sabe no que vai dar, né? Então, como diz lá o Lukács, eu ajo, eu pensei, escolhi os caminhos, me exteriorizei. Eu fiz uma objetivação. Então, aquilo que era subjetivo em mim, eu pus para fora. Quando eu ponho para fora, eu não sei como é que isso vai acabar. Porque nós estamos falando sempre de relações. Então, quando eu me exteriorizo, a forma como eu me exteriorizo, e ver, não é só o que eu falo, mas o como eu falo, as caras e bocas que eu faço quando eu falo, como é que o meu corpo está posto na hora que eu estou falando aquele negócio. Tudo isso compõe um quadro de informações. Então, você percebe, faça esse exercício, você começa a prestar atenção às caras e bocas que as pessoas fazem quando elas estão falando bem de alguém e quando estão falando mal de alguém. Quando elas não estão gostando daquilo. Cara, é perceptível. Se você deixasse essa pessoa muda, era possível você saber se ela está falando bem ou mal, né? E isso tem impacto nas relações políticas, dentro de um campo como a escola. Porque uma coisa é a gente pensar na política institucional como um todo, nos partidos políticos e tal. Outra coisa é pensar a escola, que os atores estão ali, ó, tete a tete todo dia, né? E é aquele punhadinho de gente só. Então, como é que a gente constrói? Como é que a gente avança? Então, é preciso ter essa capacidade de produzir esses efeitos, né? Então, esse efeito que vai transformar um epifenômeno numa coisa duradoura e, portanto, essencial de uma certa prática profissional, ela precisa ser cercado de todo cuidado, né? Fala, Valdir. Não, tô ouvindo só. Ô, Legal. Cacau, Oi. não lembro, não sei se a gente falou isso no encontro passado, mas acredito que na página 50, aí, eu não sei, pelo menos o texto que eu estou está na página 50, não sei se você já também está. Ele vai trazer assim no último parágrafo, né? Portanto, não apenas a pré-ideação, mas também a objetivação opera um processo de generalização, né? Então, nesse sentido, que você está trazendo, essas relações elas se constituem aí no dia a dia. A gente tem aí dentro dos nossos processos históricos escolas que são mais democráticas, escolas que são mais têm atitudes mais autoritárias, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho o privilégio de estar numa escola onde o corpo gestor, né, direção, equipe de coordenação pedagógica,
é muito bacana e tem essa proximidade. Mas também já trabalhei em escolas e o diretor se trancava na sala e ele não queria problemas. Essa era a palavra da vez. Não me tragam problemas, né? Então, essas relações, elas acontecem também de forma, às vezes, diferente daquilo que se espera, quando você tem um corpo docente que também é coeso, né? Que trabalha essas questões de aproximação com seus alunos, entendendo essas necessidades, né? Entendendo que essas crianças, muitas vezes, elas partem também de um processo histórico que não as favorece. Então, por exemplo, hoje a gente tem bastante aí casos de refugiados na escola da prefeitura, crianças que são advindas de abrigos, etc. E muitas vezes a gente tem que ter esse olhar de proximidade, de entender esse processo histórico, como é que essa criança está inserida nesse contexto todo, e a gente muitas vezes abrir mão ou lançar mão, né, de mecanismos que a gente consiga estar atendendo aí com mais objetividade as necessidades dessas crianças, né? Pelo menos o André pode falar sobre isso, se ele quiser, mas na escola que a gente está hoje, a gente tem essa possibilidade, seja por meio de projetos, seja por meio das próprias ações pedagógicas dos professores, a gente tem buscado essa proximidade, né? E aí, você começou falando da generalidade, né? Que tanto, você falou aí na página 50, fala que tanto a pré-ideação como a objetivação se inserem na generalização. É isso, né, que você falou? Vê, a pré-ideação, ela parte da generalização. Porque quando eu estou pensando, eu não sou um sujeito isolado no mundo. Então, eu já estou pensando a partir de toda a minha história, a partir de onde eu vivo. Então, eu já estou pensando a partir da generalidade. Porque aquilo que eu vivo é resultado da generalidade. Eu faço parte da individualidade, mas a minha individualidade ela é atingida pelo processo de generalização. E aí, quando eu faço, quando eu me objetivo, então, quando eu pratico, então, uma praxis, quando eu ajo, eu estou me inserindo na generalidade, no campo da generalidade. E aí, de novo, a gente volta na questão do epifenômeno. Eu posso estar... Quantas coisas a gente fez na nossa vida que foram epifenômenos? Você queria fazer um negócio lá, você fez e... Pronto, nunca mais você fez. Virou um epifenômeno. Por exemplo, você se inscreveu para aula de violão quando você tinha 20 anos. Você fez 2 aulas e nunca mais foi. Não fez parte da sua história. Aquilo, num dado momento, aquilo foi um epifenômeno. Mas poderia não ter sido, se por alguma razão você tivesse continuado e hoje você fosse um instrumentista, enfim, e tal, né? Então, a criança que você está falando, e isso é fundamental, né? Porque é a diferença da criança abstrata para a criança concreta. O grande problema da escola, um dos maiores problemas da escola, é que as crianças sempre foram tratadas abstratamente. A escola, como ela foi construída para as classes médias, o que se espera da criança se espera a criança das classes médias. Então, toda a expectativa, todo o plano, todo o currículo, tudo foi traçado e pensado a partir das classes médias, brancas. Então, quando você se depara, quer dizer, quando o público diferente disso se depara com aquele mundo que a criança não tem a menor ideia o que é aquilo lá, do que essa pessoa está falando. A escola é um lugar que, estão falando grego. O que eu vou lá? Eu vou lá, a professora só me xinga, fala que eu sou burro, porque eu não entendo, eu não sei fazer nada, eu não consigo fazer nada, porque tudo para ele ali está fora. Então, essa construção que você falou, Edivan, de essa construção desse indivíduo, de saber de onde ele vem, quem é esse cara, isso é um papel muito importante para a escola, aliás, para o projeto pedagógico, né? Político-pedagógico da escola, né? De
identificação. Eu acho que os trabalhos com os projetos político-pedagógicos, acho que uma das coisas que a escola poderia, nesse tempo de GEIF, por exemplo, ou de ATPC nas escolas do Estado, acho que um trabalho fundamental era a discussão do PPP. E fazer com que cada um pensasse na sua prática pedagógica a partir do PPP. Então, tipo, fazer seminários na escola, agrupar os professores por disciplina, sei lá, que pudessem discutir a partir do documento do PPP e olhando para o documento curricular. Então, como é que a gente pode, que tipo de currículo a gente pode construir nesse entrechoque de PPP e documento curricular? E, evidentemente, mediado pela experiência de cada um, né? Deixa eu ler aqui a mensagem do André. Na escola do Estado que eu trabalho, as professoras têm um olhar para o aluno. E lá, a grande maioria são professoras antigas. Até estávamos comentando em ATPC que a escola vê o lado aluno, sabendo que alguns vão para comer tudo. Só que a diretoria de ensino cobra muito o aprendizado em provas externas. Viu uma grande mudança por parte das professoras. É isso aí. E aí, os exames externos é um outro drama da nossa educação, né? Porque o exame externo, ele acaba sendo não um elemento da avaliação, mas ele vira um elemento direcionador do processo educativo. A educação passa a correr atrás da avaliação externa. Isso é terrível, né? E os rankings, né? Oi? E os rankings. Sim, exato, exato. E aí, e no governo, na prefeitura, não sei se no estado também tem, aquele bônus anual que influi se atingiu meta, não tem? O André falou que no estado também tem. Eu acho assim, acho que tem medidas. O duro é que, se a gente pensa do ponto de vista ideal, e outra é do ponto de vista do concreto. Eu vejo que o governo do estado tem feito algumas coisas aí para fazer com que, por exemplo, quem aderiu à escola de tempo integral teve um bom aumento, né, salarial, mas teve que abrir mão da carreira, né? Ele saiu do plano de carreira e não tem mais carreira. É aquele salário lá. E o cara não pode faltar. O cara não pode faltar nem por médico. Recentemente, um amigo meu teve uma ruptura do tendão de Aquiles e foi para a escola daquele jeito, com o tendão de Aquiles de muleta, porque ele não podia faltar. Então, você vê assim, o Estado, de fato, acho que não tem, quase todas as escolas devem ter aqueles professores mala que não dão aula. Na educação física, isso acho que é mais comum do que em outras disciplinas, né? Eu imagino, não sei. Tem professores de outras disciplinas que também não dão aula? É para falar? Sim, para falar. E Não da aí, escola que André? você está. Não da escola que você está, mas de outras escolas que você já teve. Não, é no geral mesmo. Geral mesmo. Também tem. Tem o rola-bola de inglês, de português, de matemática. Tem? Tem. É em todas as disciplinas, né? Aqui, não sei como é que isso... É que a nossa é mais visível, né? Então, acho que, principalmente porque tudo na nossa disciplina é levado só pelo cunho do recreativo, né? Não estou negando a recreação, os aspectos positivos da recreação,
mas parece que a gente só está lá para brincar, né? E foi engraçado que uma vez, discutindo com uma supervisora de ensino da Leste 1, numa questão de reposição de aula, porque eu tinha entrado no movimento de greve, tinha feito greve, e olha só, o Alisson, em escola diferente, o Alisson conseguiu fazer um projeto de reposição de aula, né? E a minha supervisora não permitiu o meu processo de reposição. E aí, discutindo uma vez, isso até junto com o pessoal do sindicato, ela falou, mas é porque a sua atividade ela é mais de brincadeira. Eu falei, não me coloquem no âmbito de recreacionista. Eu não estudei até hoje para a senhora vir falar que eu entro numa quadra para ficar brincando nesse sentido pejorativo do brincar que a senhora está falando. Né? E foi uma briga, um pau danado. Porque ainda tem essa visão, né? De que a gente só vai para a quadra para ficar fazendo brincadeirinha, ou fazendo rola-bola, ou deixando a aula livre, né? Então, é complicado. Mas eu vejo assim em todas as disciplinas, não só na educação. É que no nosso caso, quando a gente dá a bola, a coisa rola. Porque os que querem jogar, jogam, os que não querem jogar, não jogam, e beleza. Fica tudo em harmonia. Você não tem briga daqueles que não querem jogar e vão brigar porque... cara, não, ele não quer mesmo, ele vai ficar no celular ali, vai ficar sentado ali em algum lugar, vai fazer outra coisa. Enfim. Mas sim, eu sei que tem... Eu sempre, na disciplina de ensino médio, quando eu dou na universidade, eu sempre começo perguntando para eles quem não teve professor em alguma disciplina durante parte do ano ou um ano inteiro ao longo do ensino médio. Cara, é impressionante. Eu já tive alunos que não teve aula no ensino médio. Era só truco. E que até o professor jogava truco. Então, você imagina que escola é essa, rapaz? Como é que chega nisso aí? Como é que se chega nisso aí? Então, alunos sem nenhuma ideia de progresso, de olhar o estudo como algo que possa melhorar a sua própria vida, né? Quanto menos professor, melhor. Quanto mais faltar professor, melhor. Né? Porque uma coisa é o professor não ir esporadicamente. Pô, naquele dia o professor não veio. Puta merda, festa, né? Dá para fazer uma festa. Agora, outra coisa é não ter professor. Não tem professor de física. Não tem. E o cara vai passar o ano sem professor de física. E ele acha ótimo aquilo. Então, essa revolução cultural que a gente precisa, que eu acho que é importante, que é a coisa da escola, o entendimento por parte das classes trabalhadoras, principalmente as camadas mais pobres, da importância fundamental que é a educação como possibilidade, de fato, desse sujeito mudar a sua história de vida, né? O André está falando aqui que quando ele dava aula no médio, ele ficava com 3, 4 turmas porque não tinha professor. Cara, é terrível, né? Bom, deixa eu dar uma... Alguém quer falar mais alguma coisa? Vou continuar com as minhas anotações aqui. A intêncio reta e a intêncio oblíqua, que a gente falou agora. A posição teleológica primária e secundária, que a gente falou semana passada também. Então, é importante entender que a posição teleológica primária é aquela de fabricação de coisas. É quando eu produzo, quando eu crio um objeto. E a secundária, que para a gente é a mais importante, porque a secundária é a minha teleologia, ou seja, quando eu estou fazendo alguma coisa para influenciar essas pessoas nas suas decisões. Então, isso a gente faz o tempo inteiro, né? Nas relações profissionais, da família, em todo lugar. É comum tomar posições
no sentido de convencer outras pessoas sobre certas decisões que ela tem que tomar. Então, só reafirmando aqui que as instituições e o pensamento crítico, então, o pensamento crítico, ele coloca em xeque a dominação autoritária, né? Na dominação democrática, o pensamento crítico só ajuda, porque a gente está indo num caminho. E aí você faz uma crítica, e essa crítica é consistente, e o grupo verifica que ela faz sentido, a gente muda o caminho. Então, a gestão democrática, para a gestão democrática, o pensamento crítico é um aliado. E para a gestão autoritária, o pensamento crítico é perigoso, né? E que, portanto, ele precisa ser evitado. Que é isso, provavelmente, o que o governador quer que as suas diretoras façam, né? Ver quem que está desenvolvendo o pensamento crítico lá. Eu acho engraçado, né? O que esse cara acha que ele vai descobrir mandando o diretor ocupar a sala de aula, rapaz? Ai, meu Deus do céu. E aí nós falamos, no encontro passado ainda, sobre o ato do registro. Quem registra pensa no futuro ou só no passado? Lembra que a gente estava falando justamente sobre essa viagem no tempo. O registro, ele é um elemento do passado que eu estou fazendo no presente, mas com qual finalidade? Onde eu quero chegar? E aí a gente comentou sobre isso, né? Que muitas vezes é uma formalidade. Eu só estou colocando aqui porque se viesse a supervisora perguntar, está aqui. Mas, na verdade, o papel do registro é apontar dados para tomada de decisão, né? Todos os dados eles são importantes para as tomadas de posição. Bom, as minhas anotações eram essas, relacionadas ao encontro passado. Eu tinha sugerido que a gente fizesse uma discussão mais sistemática dos capítulos 4, 5 e 6. Eu fiz aqui as minhas anotações, que deram aqui umas 12 páginas, onde eu fui destacando parágrafos que eu achei importante. Mas a gente já está em 5:22, né? A gente começar agora, a gente vai ficar só na primeira página disso. Então, eu sugiro que a gente deixe isso também para a próxima semana. Continue valendo para a gente fazer essa discussão, porque eu acho que elas são importantes. Acho que a gente deu uma boa amadurecida hoje em vários temas importantes da gente, do entendimento do referencial teórico, que isso que a gente está fazendo, né? A gente está começando o processo de pesquisa, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda está na formação teórica, a gente ainda está tentando entender isso para que a gente possa ficar cada vez mais claro para a gente o caminho da pesquisa, né? Então, eu acho que a gente pode ainda continuar hoje aqui, se vocês tiverem outros dados ou quiserem falar alguma outra coisa, alguma dúvida que ainda ficou, algum comentário que queira fazer, a gente pode continuar, mas eu não entraria, então, a gente deixaria para o próximo encontro. Pode ser? Pode ser. Pode, e até mesmo que vai ter mais pessoas, né? Sim, sim, sim. O que vocês têm mais de anotação ou das conversas que vocês gostariam de falar ou de perguntar? Espera aí. Agora eu desliguei o computador. Vou ligar de novo. Ô, Nery, você conseguiu ler o texto, alguma coisa assim, não?
Ah, legal. Tá dando para compreender legal o texto? É importante que você faça anotações das leituras, aquilo que você não entendeu direito, tá? Quando você tá fazendo a leitura lá e tem uma coisa que você, puta, aquilo eu não saquei, tem que trazer para o nosso encontro, tá? Porque isso é importante para a gente. E quando você traz uma dúvida, gera uma conversa, gera uma discussão, e a gente sempre que discute algum conceito, a gente sempre tem tido o cuidado de levar para a escola, de entender esses conceitos aplicados naquilo que a gente está analisando, naquilo que a gente vive, né? Então, isso ajuda bastante. Valdir, você tem alguma questão? Você tem conseguido fazer as leituras? É que esses últimos tempos eu fiquei até um pouco meio distante, né, Cacau? Aí eu tô tentando Bobinando. voltar, tentando voltar nos vídeos, né, para tentar ver algumas partes. Até essa semana eu queria muito ter visto o do último encontro, mas não consegui também. Estava chegando em casa já Olha, cansado demais. os vídeos, nossa, essa semana, pela primeira vez, eu assisti na velocidade, acho que 1,5. Eu nem sabia que podia alterar a velocidade. Eu botei na 1,5, 1,75, eu fui experimentando assim, né? E foi ótimo, porque a gente realmente fala devagar, né? Quando você acelera, você consegue acelerar sem perder o entendimento do negócio, né? E eu gostei bastante. Eu já assisti, a nossa primeira reunião, eu já assisti acho que umas 3 ou 4 vezes. Vale sempre a pena. Vale sempre a pena rever primeiro, segundo, terceiro, cada um deles. Porque cada um desses encontros tem coisas interessantes. E vale a pena a gente rever. Porque a gente está discutindo, ao longo desse tempo todo, a gente está discutindo materialismo histórico, dialético, e está pensando no grupo, como que a gente faz, e discutindo as coisas da escola. Então, sempre vale a pena. Se tiver um tempinho, tá lá, sei lá, enfim, tá indo de carro, não sei para onde, botar lá e deixa rolar, vai ouvindo. Acho que sempre vale a pena. Edivan, mais alguma coisa, então? Não, que eu me lembre, não. O computador, ele reiniciou, agora está uma lentidão só para ligar de novo. Mas eu acho que era mais aquilo que a gente já falou mesmo, com relação às Beleza. anotações. Então, seria legal se vocês pudessem fazer isso, fazer uma leitura de novo, com anotações, para a gente tentar destrinchar no próximo encontro. Vamos marcar o próximo encontro, então? Vamos. Ó, tem o feriado de 7 de setembro, a gente podia marcar para o dia 2 de setembro, que é daqui 4 semanas. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Legal. Então, fica marcado dia 2 de setembro, nosso próximo encontro. Ô, Cacau, depois que você para a gravação, eu queria que o professor Valdir aí, e o André ficasse um pouquinho para a gente discutir só uma coisa, pode ser? Sim. 2 de setembro. Beleza, então. Então, beleza. Então, é isso aí, rapaziada. Chegamos ao fim do nosso 10º encontro. Foi um encontro bem produtivo, muito legal. E acho que a gente fez aí relações interessantes e continuamos avançando na nossa pesquisa. Antes mesmo porque avançar na pesquisa não é só ter material, mas é pensar sobre ela, né? Refletir sobre ela, né? Pensar nos encaminhamentos. E acho que a gente está indo para esse campo aí. Beleza?
Então, vou fechar aqui. Abraço a todos. Valeu, André. Obrigado aí, mesmo estando de férias aí na Santa Catarina. Valeu. Valeu, André. Seja bem-vindo, então. Valdir, obrigado. Abraço, Edivan. Valeu, abraço. Até 2 de setembro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.